Em tudo isso, Jó não pecou, nem cobrou de Deus tolamente. Jó 1:22. Em todos os tempos de julgamentos, aflições e provações, há um temor especial de nosso pecado. É bom que o Filho de Deus se lembre de que a hora das trevas é uma hora de perigo. O sofrimento é solo fértil para certas formas de pecado. Portanto, era necessário que o Espírito Santo desse um testemunho a Jó que, em tudo isso, ele não pecou. Parecia que ele devia pecar, mas ainda assim não pecou. E isso é registrado pela inspiração como um fato memorável. Ele ainda manteve sua integridade e curvou-se diante da vontade do Senhor. Queridos, se vocês estão se aproximando de um período de tribulação, vigiem e orem para que, ao entrar na prova, vocês também não entrem no pecado. Muitos entristeceram profundamente a Deus pelo que disseram e fizeram na hora de sua tristeza. Por exemplo, podemos ficar impacientes. Murmuramos contra o Senhor. Achamos que nossa aprovação é muito longa ou que a oração não é atendida quando deveria. Se Deus é fiel, por que Ele não se apressa em libertar seu filho? Nos tempos antigos, ele montou em um querubim e voou rapidamente. Sim, voou sobre as asas do vento. Por que seus carros agora demoram tanto para chegar? Os pés da sua misericórdia parecem calçados com chumbo. Petulância e reclamação são pecados. Pecados que afetam facilmente aqueles que são severamente provados. Os homens tendem a ter pensamentos amargos sobre Deus, quando ele põe a mão na caixa amarga e traz à tona o quinino da tristeza. Dos dois sexos, as mulheres geralmente carregam o prêmio pela paciência, especialmente nas doenças físicas. Quanto a nós, que somos feitos de matéria mais áspera, é para nossa vergonha que sejamos, via de regra, muito impacientes com a dor, nós, os homens. Não é que perdemos tanto a paciência. O que é mostrado, na verdade, é que não a temos. Jó, sob sua primeira série de provações, não foi rápido para reclamar, pois você ouviu falar da paciência de Jó, que o Espírito Santo teve o cuidado de mencionar no Novo Testamento. Somos até tentados a nos rebelar contra Deus. Conheci casos em que palavras rebeldes foram proferidas e até mesmo faladas repetidas vezes. Alguém disse diante de mim: Deus levou embora a minha mãe e eu nunca o perdoarei. Nunca posso pensar nele como um Deus de amor como antes. Essas palavras acabarão por causar ao Filho de Deus, se ele realmente for Filho de Deus, mais dor do que a própria perda ocasionou a ele. Ouvi numa visita que fiz a uma família, um pai falar algo sobre seu filho moribundo que eu custei a acreditar. Ele disse que não podia acreditar que Deus seria tão injusto a ponto de tirar seu filho dele. Na verdade, ele falou com tanta rebeldia que eu, com toda a gentileza, mas com profunda solenidade de alma, o admoestei de que temia que o Senhor o visitasse por causa de tais discursos orgulhosos e petulantes. Era claro que o seu filho morreria em breve, e eu temia que ele próprio morresse quando viesse o choque, porque ele lutou fortemente com o Senhor, e você não deve esperar consolo de Deus quando haja assim. E eu lembro que eu disse a mim mesmo: um filho de Deus não pode falar dessa maneira sobre seu pai sem sofrer mais castigo. Aconteceu como eu esperava, e ele próprio foi derrotado. Por mais triste que estivesse, não fiquei surpreso de forma alguma. Como podemos nos rebelar contra Deus e esperar prosperar nessa rebelião? Como teimoso, ele se mostrará teimoso, e descobriremos que mundo de miséria isso nos trará. Que pela graça divina não apenas cedamos porque devemos, mas porque confiamos em nosso Pai. Podemos dizer: é o Senhor, deixe-o fazer o que parece bom para ele. Diante dessa tentação, Jó não caiu, pois a esse respeito ele não pecou. Também podemos pecar pelo desespero. Um aflito certa vez disse: nunca mais levantarei os olhos, vou lamentar pelo resto da minha vida. Caro amigo, por que não ficar alegre de novo? As misericórdias de Deus acabaram para sempre. Elas não se renovam a cada manhã. Você deve acreditar sempre. Quem há entre vocês que anda nas trevas e não tem luz, como disse o profeta Isaías? Que ele confie no nome do Senhor
e permaneça com o seu Deus. Isaías também disse: ainda que eu ande em trevas, eu nele confiarei. No escuro é o lugar para a confiança, não para o desespero. Uma criança taciturna provavelmente causará para si mesma 10 vezes mais sofrimento do que a própria vara causaria a ela. Quem se atreve a se desesperar enquanto Deus lhe pede que confie? Venha, se você é tão pobre quanto Jó, seja tão paciente quanto Jó, e você encontrará a esperança sempre brilhando como uma estrela que nunca se põe. Muitos pecam por meio de discursos incrédulos. Repeti uma ou duas coisas impertinentes que os filhos de Deus disseram, mas Jó não disse nada do tipo. Ele corajosamente disse: o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Os homens foram levados a uma espécie de ateísmo por problemas sucessivos. Eles argumentaram perversamente: não pode haver um Deus, ou ele não me deixaria sofrer assim. Amado, você não deve falar como os tolos falam. E tal discurso é pura loucura. Sua boca ficaria muito contaminada se você vexasse assim o Espírito Santo. O Senhor salvou você e você falará contra ele. Não tenho tempo para dizer mais onde muito pode ser dito. Que o Senhor nos preserve em tempos de prova de pecar com o coração, mãos ou lábios. Em tudo isso, Jó não pecou, nem cobrou de Deus tolamente. Jó 1, 22.